Bom dia, gente. A gente vai falar sobre os direitos humanos e o acesso à justiça. O grupo é o Arthur, a Bianca, eu e a Laisa. Para a gente começar falando sobre direitos humanos e acesso à justiça, primeiramente, a gente dividiu aqui em alguns tópicos. Então, a gente vai começar falando o que são direitos humanos, depois o que são os direitos e o acesso à justiça, a justiça gratuita e o acesso à justiça no Tocantins. A metodologia desse trabalho, a gente se preocupou em fazer uma metodologia mais voltada para o modelo histórico mesmo, com uma pegada mais dialética, com choque de ideologias, e que seja passível de entendimento tanto do ponto de vista sociológico, antropológico e social, o que é muito importante essas outras matérias, que acabam sendo para algumas pessoas secundárias, mas elas são de extrema importância para o entendimento dos direitos humanos e do acesso à justiça também. Certo. Bom, e o que são direitos humanos? Bem, os direitos humanos, esse conceito nasce a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são aqueles direitos inerentes a qualquer pessoa, independentemente de qualquer outra coisa, de raça, cor, origem. E a discussão de direitos humanos atual gira muito em torno disso, do multiculturalismo e do gerações, o que seriam direitos humanos. A primeira geração seriam aqueles constituídos a partir da Revolução Francesa, que aconteceu com a Revolução da Burguesia, né? Eliminando a nobreza do poder. E então nascem os direitos de primeira geração, que são os direitos relacionados ao não fazer do Estado. E o que seria isso? Seria a garantia de que o indivíduo de que o Estado não interferia na vida pessoal dele. Então, vou dar um exemplo aqui. Direitos de personalidade, por exemplo, são direitos humanos. Direitos humanos de primeira geração. Direito de ir e vir. Direitos políticos. Porque, a partir da Revolução Francesa, a burguesia assume o comando do Estado na França. E, então, elas passam a ter direito ao voto, ao exercício político. Não de forma plena, como a gente tem hoje, que seria o sufrágio universal, mas isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Direito à imagem, por exemplo, são direitos humanos de primeira geração. Os direitos de segunda geração já vêm a partir da Declaração Universal, que é justamente o conflito do pós-guerra, que seriam capitalismo versus comunismo. E aí vem essa tentativa, né, do mundo ocidental de promover esses ideais socialistas a fim de realmente combater o avanço do comunismo. E a gente vai ter ali os direitos de segunda geração, que são os direitos econômicos e sociais. Que aí a gente vai ter os direitos que estão, por exemplo, na nossa Constituição, no artigo 5º. Que são o direito à educação, direito à saúde, direito à vida digna, direito ao trabalho. E conforme a sociedade vai se desenvolvendo a partir da história e dos direitos, porque os direitos humanos eles têm uma característica que é a imprescritibilidade, que é o seguinte: uma vez conquistados, não pode haver retrocessos. Então, a partir do momento que você conquista uma geração de direitos, você não pode retroagir e negá-los. E aí a sociedade vai se desenvolvendo. E a gente tem os direitos de terceira geração, que é o quê? Os direitos difusos. Que são direitos que não estão mais relacionados ao indivíduo ou à coletividade, como os direitos de primeira e segunda geração, mas sim direitos relacionados à coletividade como um todo, que seria o caso do lema da Revolução Francesa, o lema da fraternidade. Aí você vai ter direito ao meio ambiente, sustentável, equilibrado, vai ter o direito do consumidor. Na quarta geração, a gente vai ter os direitos relacionados à genética. Então, a gente vai ter os direitos de cada grupo ou etnia de preservar o seu genoma, de preservar suas características fenóticas e genéticas, que estão relacionados mais no âmbito internacional. Então, a gente vai ter a autodeterminação dos povos.
E os direitos de quinta geração é o que a gente está meio que presenciando hoje, que seriam os direitos relacionados ao mundo virtual, que entram muitos conflitos, porque até onde vai o limite do Estado dentro do mundo virtual? É muito difícil de você definir isso, porque você vai ter grupos de outros países atuando na rede como um todo, e aí no Brasil, por exemplo, a gente tem o marco temporal da internet, eu acredito, que delimita a atuação do Estado dentro do mundo virtual. E hoje também a gente tem aí o debate em torno das fake news, da propagação de notícias. Mas lembrando que essa questão do virtual ela é muito mais assim, recente. O que nós tivemos no direito de quinta geração em sua gênese mesmo é a questão do mundo cibernético, que era uma ideia ainda que não era exatamente concreta como nós temos hoje. Então, naquela época, eles meio que tiveram um tipo de previsão do que poderia ser esse acesso à justiça no meio cibernético, né? Porque ainda não era, de certa forma, tão concreto como hoje em dia. Aí vocês devem estar se perguntando, onde é que entra o acesso à justiça nos direitos humanos? A gente tem uma delimitação no nosso texto base através de 4 tópicos que os autores conseguiram colocar para nós. O primeiro tópico é a questão do direito civil, que é um direito mais individual mesmo dos seres humanos. Ele veio com o advento, né, do nosso sistema liberal, que naquela época era o mais predominante, e por conta desse liberalismo tão predominante e forte, ele trouxe essa questão do direito civil e os direitos individuais. Naquela época, o Estado era passível de limitações, justamente pelo fato de eles só assegurarem, de certo modo, que os direitos humanos e os direitos naturais eles fossem assegurados pelas pessoas de forma individual. Então, o Estado não tinha que intervir nessas questões. O Estado só tinha um papel assim de fiscalizador para entender se os direitos humanos e os direitos naturais, né, estavam sendo cumpridos de modo correto. Era apenas um fiscalizador que olhava aquela questão e falava assim: os direitos naturais estão sendo cumpridos? Sim, então continue o processo. Senão, a gente vai ter que intervir nessa questão. Só que o Estado tinha um papel apenas subalterno nessa questão. Depois dessa percepção, nós tivemos a percepção do direito mais social, do direito mais constitucional, e trouxe essa questão da humanidade, né? Então, o Estado ainda tinha esse papel de coadjuvante, apesar de ter essa questão constitucional e social, ele ainda tinha esse papel, justamente porque a gente tinha uma classe dominante muito predominante, e essa classe dominante exigia que fossem respeitados os direitos individuais dessas, para conseguir, né, ter uma melhor coesão com relação a elas e tudo mais. E aí nós tivemos também uma mudança na percepção dessa transposição, porque a gente teve uma questão de demandas coletivas. As demandas coletivas, e elas eram difusas, né, de certo modo, elas não eram atendidas pelo direito civil de uma forma muito abrangente. Então, nesse caso, foi necessário uma relativização, né, para que fossem atendidas as demandas coletivas. E, desse modo, o direito começou a, né, gradativamente se tornando mais humanizado, né, de certo modo. E o quarto tópico desse trabalho base que a gente utilizou diz a respeito dos métodos alternativos de resolução de controvérsias. Esses métodos alternativos, que a Laís vai falar mais para frente como funciona na prática, eles vieram para trazer uma saída um pouco mais pacífica para esses conflitos, né? E através dessa saída, nós tivemos uma justiça mais célere e tudo mais. Mas por que eu falei isso tudo? Foi só para introduzir mesmo um contexto para trazer para a primeira, segunda e terceira onda. Essas ondas aqui, na verdade, são as soluções que um projeto, que é Florence Project o nome, encontrou para tentar fazer com que o acesso à justiça fosse efetivado. Mas lembrando que o Florence Project ele foi financiado pela Ford Foundation. E a gente tem aqui uma certa controvérsia, né? Porque, para as pessoas que estão aqui, acho que vocês acreditam e sabem o que é a Ford, né? A Ford é uma marca de carros. E a Ford não é muito, assim, né? É controverso. É controversa essa questão, né? Porque
do dia para a noite, eles simplesmente descobriram que existe uma classe trabalhadora e que elas precisam de direito, né? Então, assim, mas tudo bem. Esse projeto da Florence Project, ele reuniu vários estudiosos e juristas do continente europeu, mais especificamente, e eles fizeram um projeto delimitando essas 3 ondas que poderiam resolver a questão do acesso à justiça. Porque, de certo modo, a classe pobre, a classe proletária, eles não tinham esse acesso de forma efetivada. Justamente por conta da questão individual do direito civil e dos ideais liberais que eram predominantes tanto na Europa quanto nos demais países. Nós tivemos na primeira onda a percepção de que é necessário um acesso à justiça gratuita. E com essa questão, nós levantamos vários outros problemas. Porque o acesso à justiça gratuito, ele de fato vai funcionar de certo modo. Mas eles levantaram a questão de que a população que vai ter acesso a essa justiça, essa população também precisa de conhecimento jurídico. Então, nessa questão, nós tivemos um grande empecilho, porque os advogados, que eram os agentes dessa questão, eles além de ter ali eles tinham dois papéis, né? Que é a questão antes do processo judicial e depois. O antes do processo judicial é fazer com que aquela população, a classe proletária, entendesse que eles tinham direitos que poderiam ser assegurados de forma jurídica. E dessa forma, eles poderiam, né, de certo modo, recorrer em certas outras ocasiões que poderiam acontecer com eles. Isso, eu tô até falando sobre quando a justiça ela foi pensada, né? Ela foi pensada como se todo mundo fosse igual. Uma vez que as pessoas que são pobres, elas não têm acesso à justiça, e agora você tem que introduzir essas pessoas dentro do sistema jurídico, a justiça, alguns ideais que ela possui, eles precisam ser relativizados. E um deles que ele fala é o juiz ser imparcial. A partir do momento que você tem uma massa reclamando direitos dentro do sistema jurídico, a justiça não mais pode ser totalmente imparcial. E aí que entra essa questão da primeira onda. Você garantir que as pessoas, que até ele cita isso no texto, que as pessoas elas não são só pobres economicamente, elas são pobres juridicamente. Elas são pobres de maneira organizativa, porque elas não têm o conhecimento necessário para adquirir os seus direitos. E aí que vem essas 3 ondas. Que nesse projeto são 3 soluções para resolver esse problema no mundo ocidental. Então, a gente vai ter estabelecimento da garantia que sejam proporcionados serviços jurídicos de forma gratuita, depois um esforço em melhorar a justiça mediante a criação de mecanismos jurídicos que possibilitem a representação dos interesses difusos. Então, a gente vai ter a criação de defensoria pública, advogado público, centros de assistência social, entre outros. Isso tudo aqui está acontecendo na Europa, porque na América Latina, no nosso contexto, a gente está vivendo o quê? A política americana de derrubar governos. Então, por isso que no Brasil, por exemplo, a gente só vai ter isso em 88, enquanto que na Europa, eles já vão ter direito do consumidor, eles vão ter defensoria pública muito antes da gente. Por isso que, em muitos casos, nós vemos os direitos humanos aqui no nosso continente, no nosso país, né, de certo modo, como algo vazio. E a gente traz esse contexto da Europa para mostrar o quanto eles acham pertinente essa questão dos direitos humanos, porque lá foi a gênese da criação disso. Então lá foi muito fácil a implementação, porque tudo foi criado lá, tudo foi voltado para a população de lá. Então nós temos uma questão díspare com relação a trazer esses direitos humanos para dentro do nosso contexto, que estava vivendo naquele momento histórico uma situação extremamente conflituosa, né? Que é a ditadura, teve Getúlio Vargas e tudo mais. Isso. Aí surge a terceira onda, que fala sobre os instrumentos, né, de resolver as controvérsias através dos meios alternativos e tudo mais, tornando a justiça um pouco mais rápida. Mas eu quero trazer um novo adendo aqui para a segunda onda, porque nós temos essa questão da criação da defensoria pública e tudo mais. Só que assim, gente, a gente trouxe essa questão para o nosso país. A Defensoria Pública ela foi criada aqui para resolver esse problema de uma forma efetiva. Mas lá fora foram criados outros tipos de mecanismos. A gente só replicou isso dentro da nossa sociedade de uma outra forma. Entendeu? Então, de certo modo, assim, de forma mais prática possível para vocês entenderem assim, completamente,
A gente tem que olhar a situação do nosso próprio país. Se a gente tentar trazer uma questão de fora que foi construída através de um contexto completamente diferente e tentar replicar no nosso país, talvez não seja tão eficaz. E na prática talvez fique um pouco para trás, né, com relação aos métodos de justiça que foram completamente criados dentro daquele outro contexto e são favoráveis para eles. Entendeu? Então, basicamente, é isso. Bom dia, eu vou estar falando para vocês sobre a questão da prática do que é o princípio do acesso à justiça. Bom, como meus amigos falaram aqui, o acesso à justiça é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo. E no Brasil, no entanto, isso não é tão, como se pode dizer, antigo, é mais recente. Principalmente porque quando a questão do princípio do acesso à justiça começou a ser discutido, o sistema judiciário, eu acho que esse é um entendimento, ele é extremamente elitista. Ele, como meus amigos disseram, ele não foi pensado para as massas, não foi pensado para os trabalhadores. Ele foi pensado para quem podia ter acesso à justiça. E, obviamente, isso não é todo mundo. Como eles falaram aqui, em 88, com a promulgação da Constituição Federal de 88, a gente viu lá no artigo 5º que existem vários direitos que são elencados lá, que são destinados a toda a população. E lá no inciso 35, eles falam justamente sobre esse acesso amplo à justiça. Eles dispõem lá nesse inciso que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Isso quer dizer que qualquer indivíduo que se sinta ameaçado, que tenha sentido que seu direito foi ameaçado, lesado, ele pode recorrer ao Estado como um meio de solucionar e de ser indenizado ou recompensado por isso. Se, claro, a demanda dele for deferida e tem procedência. E, no entanto, para chegar a esse momento de poder ingressar com uma demanda na justiça, precisou existir mecanismos que facilitassem esse acesso. E aí veio a questão do benefício da gratuidade da justiça. A gente tem lá no CPC, não sei se vocês se lembram, mas processos 1, a gente vê sobre isso, né, sobre o princípio do amplo acesso, já é lá nos princípios fundamentais, e a gente vê falando também sobre o benefício da justiça gratuita lá nos artigos 98, se eu não me engano, ao 102, é bem disposto lá e bem mastigadinho para o que é isso. Então, basicamente, pessoas que são hipossuficientes, para as pessoas jurídicas, por exemplo, pessoas físicas, basta, por exemplo, a alegação, né, de que ela é hipossuficiente. Nas demandas judiciais que a gente vê atualmente, sempre é levado um contra-cheque, um comprovante financeiro que demonstre que a pessoa realmente sobrevive com um salário mínimo. E a gente sabe, hoje em dia, a gente vê que, às vezes, mais do que um salário mínimo, na verdade, muito mais que o salário mínimo, não dá para subsistir no Brasil atualmente. Então, a gente vê pessoas com renda lá, assim, de 5 mil, 4 mil reais, que têm esse benefício da justiça gratuita para elas em ações que precisam ser pagas. Mas o que engloba o benefício da justiça gratuita? A gente fala, tudo no processo é pago. Existem pessoas que estão fazendo aquele processo, existe um sistema que tem aquele processo, existe uma estrutura que precisa ser paga. E tudo isso é caro. E às vezes a gente está falando de custas que pra gente talvez não sejam tão caras, mas para várias pessoas faz uma diferença enorme. Então, quando aquela pessoa ingressa, seja como advogado, seja como defensoria pública, é muito comum, principalmente na realidade que a gente vê aqui no Brasil, o pedido pelo benefício da justiça gratuita. Mas não só esse benefício agora permite que os cidadãos entrem com demandas judiciais sem arcar com elas. Nós temos os juizados especiais, que particularmente eu gosto muito, que algumas demandas, as demandas na primeira instância, né, até a sentença, até a sentença elas são gratuitas, não tem custas judiciais. Só se por acaso a pessoa ela ter o seu pedido indeferido, aí ela quiser entrar com um recurso, uma apelação, ela vai precisar pagar por isso. Mas na primeira instância, o juizado especial ele não tem custas, e isso é muito interessante. Por quê? É claro que existe um limite. O juizado especial, ele, se eu não me engano, acho que, me corrija se eu estiver errado, professor, mas é até 40 salários mínimos, né, para ingressar no juizado especial. Com 20 salários mínimos, você pode ingressar sem advogado, certo? Então, no juizado especial, a gente vê, é uma via que a gente vê principalmente questões de consumidores, questões de pessoas que são carentes, hipossuficientes. Então, recentemente, eu estava cuidando de uma ação do escritório que eu estagio,
que a parte contrária alegou que o juizado especial não era a via eleita para poder eu estar colocando um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque, de fato, o juizado especial não permite a intervenção de terceiros. Mas no CPC é expresso que pode sim, no caso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas por que isso? Por que existe isso, essa possibilidade de uma execução de sentença e colocando terceiros? Porque o juizado especial, ele é para pessoas que não têm condições financeiras, basicamente. Então, todo meio possível de realizar uma execução de sentença, um cumprimento de sentença dentro do juizado especial, a justiça brasileira está tentando trazer. Como meus amigos falaram, recentemente, o direito está se tornando um pouco mais humanizado. É um caminho muito lento e é devagar, mas está vindo. Não estou falando que o benefício da justiça gratuita é perfeito. Não estou falando que os juizados especiais são perfeitos, mas não são. Mas eles são mais do que a gente tinha antes. A gente tem a defensoria pública também, que todo mundo conhece, que as pessoas que são carentes, elas podem ingressar na defensoria pública, buscarem, né, o auxílio, buscarem a representação judicial por meio de um defensor público. A defensoria pública não tem essa questão do limite da causa, se eu não me engano, e fala também a questão de todos os direitos individuais, direitos coletivos. Então, a defensoria pública ela abrange de maneira mais ampla. E tem os meios alternativos de resolução de conflitos também, que é um meio de acesso à justiça. Não é gratuito, né, professor? Não é gratuito, mas é interessante pensar que o acesso à justiça, hoje no Brasil, é sobre a questão socioeconômica, mas não é só sobre isso. A gente vem observando no sistema judiciário a questão da demora. Hoje são anos para a gente conseguir ter um cumprimento de sentença que de fato seja efetivo, e que a parte autora de fato seja recompensada pelo dano que sofreu. Aqui, pelo meio da arbitragem, da conciliação e mediação, é possível um resultado mais célere. O acesso à justiça não é só sobre o dinheiro, não é só sobre a questão econômica, é sobre a rapidez que a gente tem acesso àquele direito que a gente está pleitando. Então, por meio da arbitragem, conciliação e mediação, é possível, por conta da informalidade, da cooperação, das partes estarem dispostas a chegarem a um acordo, um resultado mais rápido e efetivo da mesma forma. Obviamente, se não restar acordo, existem as outras opções, né? Então, basicamente, é isso. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre a questão do acesso à justiça no Tocantins. Alguns projetos criados pelo Estado, desenvolvidos pelo Estado do Tocantins para promover o acesso à justiça e tentar contornar um pouco essas questões, esses problemas ditos anteriormente. O primeiro são os pontos de inclusão digital, que atualmente, esse ano, se eu não me engano, eles foram instalados na cidade de Caseara e Almas, aqui no Tocantins, que são desenvolvidos é um projeto desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, que eles instalam computadores nessas regiões que ficam distantes de juizados para levar essa inclusão para as pessoas desses municípios. E, por meio desses computadores, a população pode acessar os portais e os balcões virtuais dos tribunais da região. Nesses balcões virtuais, eles conseguem ajuizar reclamações pré-processuais que são acionadas diretamente na Sejusc, que é o centro ligado aos métodos de resolução de conflito, aqui no Tocantins. Outra ação é a Justiça Itinerante, que ela é realizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Estado do Tocantins, que basicamente eles levam atendimentos presenciais também para essas regiões que têm dificuldade de acesso também, para facilitar o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário. Eles desenvolvem atendimentos pré-processuais, audiências de conciliação e mediação, círculos da justiça restaurativa e oficinas de pais e filhos. Vai depender, basicamente, da demanda da região. Atualmente, esse projeto ele é desenvolvido pelas comarcas de Arraias e Araguaína, aqui no Tocantins. E, por fim, o Rejusto, que é uma rede de acesso à justiça para povos tradicionais e originários do Tocantins, que traz essa questão muito importante de levar a justiça para os povos indígenas, basicamente. E esse projeto ele foi criado esse ano pelo Estado do Tocantins para garantir, né, que esses povos tenham um acesso mais fácil à justiça, realmente. E eles já fizeram parcerias bem importantes com a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça. O acesso à justiça
ele tem muitas controvérsias, assim, como, por exemplo, na nossa Constituição a gente não tem garantido o duplo grau de jurisdição como um direito fundamental. Ele não está explícito na nossa Constituição. Até o próprio STF, uma decisão recente, considerou que ele não é um direito fundamental. Então, tem muitas controvérsias, tem coisas que são ruins, mas a gente vê aqui que a partir daquele desenvolvimento da terceira onda lá, de todas as ondas como um todo, esse acesso à justiça ele vem sendo desenvolvido no Brasil e nos outros países já é mais consolidado que aqui. Mas é o que a gente tem, né? É o que a gente tem. Então a gente tem que melhorar e priorizar, garantir a justiça para todo mundo, independentemente da condição financeira. E aí, lembrando que, de modo prático, assim, é muito difícil, porque populações extremamente vulneráveis não fazem ideia, às vezes, que o sistema judiciário existe. Sim. Então é muito difícil você trazer essa realidade. Para nós é muito fácil entender isso, porque nós estamos estudando direito, nós estamos no polo tecnológico do judiciário hoje, entendeu? Na base do polo. Mas é muito complicado a gente tentar perder a sensibilidade e achar que todos, além de nós, também são desse jeito, que têm estudado a respeito, entendeu? Então, eu sei que às vezes é um pouco complicado para nós entender essa parte, justamente porque a gente se esforça, né, para ter o conhecimento no âmbito jurídico, mas existem muitas populações que são extremamente vulneráveis e não fazem ideia que a justiça existe em muitos casos. Então, o acesso à justiça é um problema estrutural. É uma questão bem similar até ao racismo, que é estrutural. Então, basicamente, é isso, gente. Obrigada. Aqui tá as referências aí. E é isso. Bom dia. A gente vai apresentar um trabalho sobre o Núcleo de Práticas Jurídicas como instrumento de acesso à justiça. Eu, Yasmin, a Vanessa, a Maria Augusta e o Elton. Eu vou começar contextualizando acerca do Núcleo de Práticas Jurídicas, né? Que vem a ser o núcleo. O núcleo, ele é um espaço no curso de Direito, ali, que o estudante ali do 7º período, ele tem a oportunidade de unir o conhecimento teórico com o conhecimento prático, funcionando como se fosse ali um simulador da prática do profissional da advocacia, que futuramente ele, né, quando concluir o curso, ele vai enfrentar no mercado de trabalho. A composição do núcleo, o núcleo ele é organizado em departamentos, sala de triagem, conciliação, mediação, uma sala de atendimento, para a confecção das peças, outra para a coleta dos documentos. Lembrando que isso não é assim, um padrão, já que toda instituição de ensino ela tem essa autonomia de estruturar o seu próprio núcleo, do jeito que, né, achar melhor e ao que tiver ao alcance. E o certo é que toda instituição de ensino do país, ela que oferece o curso de Direito, ela deve ter um núcleo de práticas jurídicas. O atendimento no núcleo, ele é gratuito, né, e é voltado para a população em situação de hipossuficiência. E os casos, né,
são reais e são supervisionados por um professor que atua naquela área ali específica. O objetivo do núcleo é, além, né, do conhecimento, de unir esse conhecimento teórico, prático, desenvolver essas competências, essas habilidades do estudante, mas para além disso é o papel social, que é de ofertar à população nessa situação de hipossuficiência, que não tem condições assim, suficientes para custear os gastos de um processo. Então, para garantir que essa população seja incluída e tenha acesso à justiça. O Núcleo de Práticas Jurídicas, ele existe desde 1994, com essa portaria número 1886, mas foi com a revogação em 2004, né, e com essa resolução número 5 de 17 de dezembro de 2018, que ele passa a ser realmente obrigatório em todas as instituições de ensino no país, compondo as diretrizes curriculares, né, impostas pelo MEC, como carga horária, conteúdo e outros. Da hipossuficiência. A hipossuficiência, falada na esfera jurídica, é um termo atribuído a essa incapacidade, a essa escassez, né, essa carência de recursos financeiros de uma pessoa que necessita ali resolver uma questão e não tem condições necessárias para compor, assim, né, um advogado, pagar esses honorários e os custos também, assim, decorrentes do processo. E aí, como assegura os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil, assim, garante que essa pessoa em situação de vulnerabilidade, ela pode, por meio de uma declaração, né, de hipossuficiência, que é feita geralmente ali pelo advogado, com os dados bancários, com o nome, com o número de indicador social e outros, para declarar ali que ela realmente necessita desse atendimento, garantindo assim que essa pessoa ela não seja excluída de uma disputa judicial simplesmente por não ter assim os meios, né, necessários de arcar com o processo. Bom dia. Em face do que a Yasmin expôs, né, eu vou tentar responder duas questões, né, que se colocam de pronto, que é se o NPJ, né, o núcleo de práticas que são, né, o NPJ, o núcleo de práticas jurídicas, e os métodos os procedimentos de autocomposição, eles se constituem em políticas públicas de acesso à justiça de fato. Né? Então, uma resposta que parece simples, né? Mas nem tanto. Como quase tudo em ciências sociais aplicadas, há muitas posições. A questão é a seguinte: para responder essas duas questões, primeiro nós precisamos saber o que são de fato as políticas públicas, as public policies, né? As políticas públicas, muitos autores consideram como um campo específico de pesquisa, né? Então, elas remontam as primeiras décadas do século XX, elas surgem muito ligadas ao paradigma da economia, que é a escolha racional.
para usar os termos dos economistas, né, os agentes em face de informações simétricas, eles fazem escolhas racionais. Evidentemente que, por uma questão epistemológica, né, ao longo das décadas, isso foi se modificando, outros elementos foram sendo agregados, porque houve um desenvolvimento da própria teoria das políticas públicas. Então, ela parte de um modelo positivista, né, racional, para um modelo mais positivista, pós-positivista, com outros elementos. As políticas públicas, elas se dividem em 5 etapas. A etapa da percepção de que existe um problema social e que exige uma intervenção do Estado. Depois, essa percepção, ela entra ou não numa agenda. Depois da agenda, elas passam pela formulação, que se segue a implementação e, por último, a avaliação, quando se verifica se aquela política pública ela atingiu o objetivo dela, se ela não foi efetiva, se ela deve ter continuidade ou não. De maneira geral, né, é muito comum os autores que se dedicam a essa investigação, pela complexidade do tema, eles estudam, às vezes, uma parte só, ou só a agenda, ou só a formulação, ou só a implementação. E para cada uma dessas etapas, existem N possibilidades teóricas, né? Há ainda uma questão que remete ao design, né, na policy design, né, a forma da política, que os americanos chamam de top-down, bottom-up, né, ou bottom-up, né, que são a maneira de se implementar. Ou seja, essas políticas, elas partem da demanda do próprio destinatário, ou elas de baixo para cima, portanto, né, bottom-up, ou top-down, são formuladas por policymakers de cima para baixo, né? Então, essa é uma questão teórica também. Uma outra questão que é importante para responder, né, se o NPJ ele é uma política pública, de fato, de acesso à justiça, assim como os métodos autocompositivos, a gente definir a política pública. Então, de maneira geral, elas pode ser definida como uma intervenção do Estado em problemas. Daí o uso corriqueiro do termo políticas públicas, né? Política pública de saúde, política de educação, política de segurança pública, política de acesso à justiça. Então, preliminarmente, segundo a literatura, pode-se afirmar com certo grau de segurança que o NPJ, assim como os procedimentos de autocomposição, são sim políticas públicas de acesso à justiça, a despeito de toda a complexidade e das controvérsias que existem no campo das políticas públicas para poder se afirmar essa assertiva, né? Uma outra questão importante é que uma parte da literatura indaga o seguinte: por que apenas 12% dos processos são resolvidos por procedimentos de autocomposição, mediação e conciliação? Isso é respondido pela literatura por várias causas. Mas existem 3 que são fundamentais. A primeira é a formação do advogado, do jurista, na academia, né? Então, a literatura, uma parte da literatura, propõe mudança de currículo. A segunda
é pela própria conformação do sistema judiciário, que impede o acesso das camadas hipossuficientes na justiça, porque o poder judiciário ele é inacessível por várias razões. E um outro elemento mais fundamental que a literatura também considera é a questão cultural. A falta de uma cultura democrática que leva a própria população a desejar uma intervenção de terceiros. Um desses pensadores, dessa corrente, afirma que essa tradição é uma tradição colonial brasileira e que é uma cultura, então, não democrática, uma cultura não autoritária. Então, pela população brasileira não ter uma cultura democrática, somando-se aos outros elementos, então o acesso à justiça entende-se como acesso ao judiciário, que na realidade é um conceito mais restrito. Acesso à justiça é mais amplo. E mais uma vez pode-se afirmar sim que o NPJ, como muito bem descreveu a Yasmin, é uma política pública de acesso à justiça, porque ele tem fundamento legal e ele intervém de fato, né, nessa possibilidade, né, combinada, né, de atender e ao mesmo tempo empregar método de autocomposição. Agora, em relação a essa questão da cultura, é importante lembrar o seguinte, né, que é uma das três causas básicas dos 12% apenas, né, ser resolvido por conciliação e mediação. Como é que eu vou dizer? Essa cultura, ela é problemática porque, segundo a literatura, os pesquisadores que se dedicam ao estudo de cultura, eles entendem que a vivência democrática é um processo longo. Então, você não se consegue mudar a mentalidade de uma população no tempo breve, né? Então, essa literatura remete aos estudos de sociologia cultural e de história cultural. A gente poderia citar, para apoiar essa afirmação nossa, a tradição da escola dos análises francesa, né? Brodel, depois as outras gerações, com Jacques Legoff, Michel Vovelli, Philippe Herrier, Roger Chatier, todos esses autores que se dedicam ao estudo de cultura vão afirmar que a cultura se forma ao longo de décadas, quiçá de séculos. Então, essa falta de vivência de cultura democrática no Brasil está, portanto, na raiz de um percentual baixo, né, de resolução por método autocompositivo. Um outro, e por final, né, finalizando, então, uma análise mais filosófica da possibilidade de emprego dos métodos autocompositivos, você pode se apoiar em autores como a escola crítica, né, a escola de Frankfurt, na segunda geração com o Jürgen Habermas, que se dedicou, ainda está vivo ainda, produzindo, né? Ele se dedicou a estudar a possibilidade do consenso, que é o que norteia a conciliação e a mediação. Então, para o Habermas, é possível o consenso? Né? Para o Habermas é possível o consenso. Né? Ele então, se alguém tiver interesse, vai estar... racionalidade, obras dele que ele trata, né? Racionalidade de comunicação, teoria do agir comunicativo, direito e democracia, mudança estrutural da esfera pública, toda a obra do Habermas essa questão do consenso vai ser atravessada. Então, de uma maneira muito simplória aqui, eu vou concluir dizendo o seguinte, o Habermas, como um pós-kantiano,
tomando de empréstimo o conceito de mundo da vida do Russell, ele admite um universal, portanto, um consenso. Esse universal, mundo da vida, que ele toma de Russell e que avança para uma análise sociológica, ele pressupõe um conhecimento pré-reflexivo. Por isso, é universal, implicando, então, na possibilidade de que duas pessoas ou mais possam conversar e se entender. Então, mais uma vez, a gente pode dizer que os métodos de autocomposição, eles têm fundamentação sociológica, têm também fundamentação filosófica, e eles também podem ser considerados como política pública de acesso à justiça. Agora, como em ciências sociais aplicadas, e ciências humanas, e filosofia, tudo é muito controvertido, o próprio Habermas reconhece que, para que haja consenso, é necessário alguns requisitos. Por exemplo, que as pessoas falem a mesma língua, por exemplo. Que haja um contexto na onde isso possa acontecer. E o mais complicado de tudo é que existe uma vontade do consenso. Só que a vontade do consenso, que o Habermas fala, não é uma mera declaração. A vontade do consenso é algo que flui da própria essência do ser. A pessoa, de fato, a partir dela mesma, querer, então, esse consenso. A crítica que recai, então, no pensamento do Habermas é justamente essa, de que, muito embora o consenso, e aqui no nosso caso, a conciliação, a mediação, se encontre no Habermas uma fundamentação filosófica, ainda assim ela não prescinde desses requisitos. E esses requisitos, para outros autores, não são muito simples, de diferenças, por exemplo, socioeconômicas, culturais, de linguagem, etc., vão obstacularizar, então, a concretização desse consenso. Então, aqui eu não, só concluindo, eu não expus nada, eu só enunciei os elementos em face, né, da complexidade, né, mas vocês podem encontrar a questão das políticas públicas numa obra de 3 autores, Hollett, Hamish e Peel, né, políticas públicas, ciclos e subsistemas, uma abordagem integral. A questão da cultura democrática vocês podem encontrar em autores brasileiros, do Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Antônio Cândido, toda essa tradição, né? Nos autores franceses, Vovelio, Arrier, Escola dos Análises, também autores de anglo-saxão, tipo Peter Burke, autores italianos, como o Carlo Ginzburg, também tratam dessa questão, essa problemática da cultura, e, do ponto de vista filosófico, o Habermas tratou dessa questão praticamente durante os 100 anos de vida dele, né? Então, acho interessante. Muito obrigado. É isso. Laboratórios de prática jurídica e um núcleo de prática jurídica são termos que se referem a instituições ou programas em universidades e tem a faculdade de Direito, onde os estudantes de Direito eles têm a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. No entanto, há diferenças sutis entre os dois. Laboratório de prática jurídica é geralmente uma estrutura acadêmica onde os alunos de direito podem participar de atividades práticas relacionadas ao campo jurídico. Nelas podem incluir simulações de audiência, elaboração de peças processuais, pesquisa de casos, entre outras atividades relacionadas à prática jurídica. Muitas vezes, o LPJ são usados para preparar os estudantes para a prática forense em geral, não necessariamente focando em serviços jurídicos à comunidade. O núcleo de prática jurídica
versus laboratório de prática jurídica. A principal diferença entre o NPJ e o NPJ está no foco das atividades. Enquanto o NPJ geralmente se concentra na preparação dos estudantes para a prática jurídica em um contexto mais amplo, o NPJ ele tem um foco mais direto na prestação de serviços legais à comunidade. Ambos são importantes para o treinamento de futuros advogados, mas os NPJs têm uma ênfase mais prática na assistência jurídica direta às pessoas necessitadas. Algumas considerações acerca da baixa divulgação do NPJ. A localização e a acessibilidade. Localização física dos NPJs podem ser um fator limitante se estiverem localizados em áreas distantes ou de difícil acesso. Pode ser complicado para as pessoas de baixa renda acessar seus serviços, mesmo que saibam da existência dessas clínicas. Falta de estratégia de marketing. Eles podem não ter estratégias de marketing eficazes para alcançar seus públicos-alvos. Isso inclui a falta de presença online, uso de mídias sociais e outras ferramentas de divulgação, que poderia aumentar a visibilidade e atrair beneficiários em potencial. Tem também o estigma associado à assistência jurídica gratuita. Algumas pessoas podem ter um estigma associado à busca de assistência jurídica gratuita, acreditando que ela pode ser de qualidade inferior, e isso pode dissuadir as pessoas de aproveitarem os serviços do NPJ. Alguns recursos limitados. A maioria dos NPJs eles operam com recursos financeiros e de pessoal limitado, o que dificulta a promoção de suas atividades. Ele geralmente depende de voluntários, professores e doações para funcionar. Desconhecimento. Muitas pessoas, incluindo potenciais beneficiários e até mesmo estudantes de direitos, podem não estar cientes da existência e do propósito do NPJ. Isso pode ser devido à falta de esforço de divulgação ou de informações insuficientes disponíveis sobre essas clínicas jurídicas. Barreiras de comunicação. A linguagem jurídica e os procedimentos legais eles podem ser intimidantes para o público. Em geral, isso pode dificultar a comunicação eficaz sobre os serviços oferecidos pelo NPJ, tornando difícil para as pessoas entenderem como podem se beneficiar. Bom, para superar esses desafios, os NPJs podem trabalhar a promoção de suas atividades, colaborar com organizações parceiras, utilizar estratégias de marketing eficazes, melhorar a acessibilidade e aumentar a conscientização sobre a importância da assistência jurídica acessível e de qualidade. Eu vou dar um enfoque maior agora ao NPJ da UFT. O nosso NPJ tem raízes não UTINs, mas aí com a federalização da universidade, o NPJ foi transferido para a UFT. E aí, em 2005, nós buscamos um convênio com o TJTO para, inclusive, poder usar o espaço físico do fórum para poder fazer os atendimentos. Aí aqui a gente tem a primeira página desse convênio. Na época era o professor Alain Barbiero, o reitor, e é por isso que aparece o nome dele aí. E ainda nessa questão do histórico, eu trouxe também uma foto de 2006, em que nós temos os professores do Núcleo de Prática Jurídica. Aqui no cantinho a gente tem o professor Basoli. Aqui, esse aqui é o professor Portelinha, a professora Cota. Alguma dessas pessoas aqui é a professora Rosa, eu não sei qual que é exatamente, mas ela que na época era a coordenadora do núcleo. E ainda nessa questão do histórico também, eu trouxe aqui um itinerante de 2009, em que os nossos colegas foram para Cristalândia prestar atendimento jurídico lá na área federal. Mas hoje o NPJ não atua mais na área federal por vários motivos. Daí em 2018 a gente não tem mais essa atuação. Estamos então na Justiça Estadual atendendo
áreas de direito civil, especialmente direito de família, consumidor também e os processos em que a Fazenda Pública seja parte. Bom, hoje o NPJ é coordenado pela professora Naíma, e aí com essa última mudança do PPC, a estrutura do NPJ foi alterada também. Antes, os escritórios modelo, eles tinham 60 horas, hoje são 30 horas e as outras 30 foram transferidas para as disciplinas de extensão jurídica. Então, a gente tem, fazendo parte do NPJ, os escritórios, os laboratórios de prática, que a Vanessa trouxe a diferenciação para a gente anteriormente, as matérias de extensão jurídica e os próprios projetos de extensão também. E aí, por causa do tempo, eu não vou me alongar muito aqui, até mesmo porque essa é a nossa grade curricular, então acredito que todo mundo aqui tem acesso. Mas olha só, a gente tem aqui a divisão das matérias de extensão e aí os projetos que são relacionados e são estudados. Alguns desses aqui são projetos de extensão, mas não necessariamente todos. Aí aqui também os laboratórios, né, divididos em 6, cada uma das áreas. Eu também não vou me aprofundar por questão do tempo. O escritório modelo, que são divididos em 4. E, por fim, os projetos de extensão. Nós temos 11, mas atualmente apenas 9 estão efetivamente desenvolvendo atividades. A professora Ana Lúcia está reformulando o projeto dela, a professora Graziela está passada para o doutoramento, mas desses todos aqui, eu quero destacar o primeiro e o terceiro. Por quê? Bom, eu não sei se vocês viram, eu espero que tenham visto, porque é uma coisa que a gente tem muita intenção de fazer valer aqui no curso, que é a Competição Brasileira de Processo. Os nossos colegas foram para São Paulo no começo do mês para participar dessa competição e a gente não chegou até a final, mas quase chegamos. E aqui a gente tem o professor Vinícius, a professora Naíma, a professora Aline. Aqui tem colegas até que já formaram, mas foi muito, muito, muito legal. E o outro projeto que eu quero destacar também é o Pai e Mãe Protegem os Seus Filhos. Esse projeto é desenvolvido pela professora Naíma e tudo que ela está fazendo eu acho muito interessante, porque assim, a ideia é prestar atendimento jurídico às pessoas mais necessitadas. E aí, justamente pensando nas estratégias de marketing que a Vanessa falou anteriormente, a ideia inicial era colocar um carro de som para poder falar que ia acontecer esse mutirão, mas a gente ficou com receio porque a OAB ia cair em cima, né, considerando a questão de captação de clientes e tudo mais. E aí a ideia é no dia 18 de novembro ir até Taquari para fazer lá esse mutirão e o foco é casos de família, então por isso que ela está fazendo toda uma preparação dos alunos. A gente teve aqui o curso de mediação e conciliação e a gente está tendo também o curso de alimentos que está acontecendo hoje, inclusive hoje é o último dia. E por fim, eu trouxe aqui alguns dados estatísticos também do NPJ. Lá, os únicos meios de poder registrar os processos são uma lista e um caderno. Essa lista tem todos os processos que o NPJ já atuou desde 2005 a 2023. Somando todos eles, nós temos 797. Só que assim, a gente não conseguiu fazer uma busca mais aprofundada para trazer a questão da conciliação, mediação, quantos casos realmente foram resolvidos de forma melhor, né? Porque a gente sabe que a sentença põe fim ao processo, mas muitas vezes não põe fim ao problema. Mas não foi possível porque a maioria desses processos tramitam em várias da família, envolvem menores de idade. Então, assim, a gente não... São processos em segredo de justiça, né? Então, a gente não teria como acessar. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma busca muito superficial nessa lista, buscando termos como sejus, divórcio consensual, qualquer coisa que remetesse a essa ideia dos meios alternativos, e de 797 processos, só 17 que tinham alguma coisa nesse sentido. Mas como eu falei para vocês, isso pode estar muito além da realidade, porque a gente não teve acesso aos processos em si. Aí aqui a gente tem um outro registro, que é o livro de atas. Olha só, o primeiro registro é de... eu não enxergo, mas eu sei que é de 2019, tem a data em algum lugar. E aí o último é da semana retrasada, que foi até eu que escrevi o livro. E uma coisa que é interessante a gente observar nesses números é que com o passar do tempo, a gente vai ter um crescimento, né? Até chegar a 2013, que tem 97 processos, que é o maior dos números. Depois esses números foram abaixando. Não quer dizer que o trabalho foi abaixando também, né? Porque muitos processos aqui estão em movimento até hoje.
Mas uma coisa curiosa é que, aqui, ó, 2020, 21 e 22, nós tivemos os menores números. Ó, 4, 2 e 1. E tudo isso se explica por causa do período da pandemia, né? O fórum ficou fechado, então a gente não pôde fazer esse atendimento jurídico à comunidade. Mas aí agora a gente está voltando e os professores estão desenvolvendo muitos projetos para poder, então, levar o núcleo de prática jurídica da UFT. E só fazendo as considerações finais, bom, o núcleo de prática jurídica, ele pode, como o nosso colega estava dizendo, ser entendido como um instrumento de acesso à justiça, porque nós temos uma Constituição Federal que é rica em direitos e garantias individuais, mas a prática judiciária não observa isso. São palavras do Streck, inclusive. Então, assim, a ideia do MPJ é justamente poder fazer essa promoção, esse acesso à justiça, e é isso. Algum colega quer fazer alguma complementação? Não? Então encerramos nosso trabalho aqui, gente. Obrigada pela atenção.